Então minha análise no ao vivo foi feita da forma correta. Talvez o que eu não deveria ter feito é entrado na venda. Tá, sua análise foi feita da forma correta, mas você não deveria ter entrado na venda, talvez. Tá confuso isso. Mas daí você fez essa análise junto com o Fabrício, e o Fabrício também concorda que era um stop, então. No gabarito de vocês era um stop. Sim, Interessante isso, porque é Bitcoin. Bitcoin. Eu vou voltar aqui. Isso é interessante porque não fica coagido, não. Tô voltando aqui, ó. Você pediu aqui, dia 2/5 era sábado ou domingo? Foi dia primeiro, na verdade. A venda foi dia primeiro. Tá, mas aqui no grupo de análise você pediu ajuda dia 2 às 12 horas. Então Ah, sim, sim, sim. você pediu ajuda depois que saiu do trade. Não, não, é porque a venda foi feita bem no final do dia um. Tá? Aí acabou rompendo umas LTBs, aí eu fiquei Você em vendeu no dúvida. final do Acho que dia não foi um, isso. tu vendeu no final do dia um, aí foi dormir, isso Brasil, horário de Brasil. Aí foi dormir, aí acordou ainda posicionado e pediu ajuda. Isso. Aí demorou, foi um trade ali que demorou 2, 3 dias pra ser estopado. Início da tarde, alguém consegue entrar em call para me ajudar a analisar uma operação. Aí eu perguntei, uma operação ao vivo? Se estiver em dúvida, não opere. Aí você não respondeu. Por que você não respondeu? Nem enviei a mensagem, professor. Então você não viu a mensagem, mas você manda uma pergunta e aí não busca feedback da pergunta. Ah, eu vi que o Fabrício tinha me respondido ali e eu entrei na call. O Fabrício respondeu depois da minha. Então, é que aí eu só vi a dele, eu vi a última. Tá bom. Daí o Fabrício falou sim, analisar a operação que você fez, vamos ver. Ele já sabia que você tinha feito essa operação? Vocês tinham feito juntos no dia anterior ou sozinhos? Não, eu fiz sozinho, aí eu chamei ele, aí a gente analisou, ele falou que também estava vendido, e aí a gente conversou sobre. Tá. Daí eu mandei aqui o sem feedback, ficaremos na curiosidade. Daí ele mandou assim, era análise dos trades de compra. Se o trade de retração que havia ocorrido no Bitcoin era válido. Pelo que ele escreveu, para você ver como vocês escrevem bem, sem o Wally tá ali tentando entender comigo, né, Wally? Sei. Pelo que ele escreveu, vocês tinham feito trades de compra. Ou eu tô errado? Aí o trade de retração. Isso, era um trade de retração, mas era uma venda. Sim, mas o que ele escreveu aqui dá a entender que era uma venda ou um trade de compra? Nem vi o que ele escreveu, professor. Não, tô te perguntando agora. Era análise dos trades de compra do dia 26, 30 e 1/4. É que assim, eu vou te falar onde é que eu quero chegar, tá bom? Para tu não ficar na defensiva. Existe a parte técnica e a parte emocional. A parte técnica, ela vai estruturar a parte emocional. Por isso que o gabarito, você vai estudar no gráfico parado, os padrões e tal. E aí, mesmo errando a parte técnica, vamos supor, o cara foi lá e achou que um desenho ele poderia acontecer, uma figura de desenho poderia acontecer com tic-teco. Então veio aqui, ó, e aí ele vai e chama isso aqui de figura de desenho e vende bem aqui, entendeu? Tá acompanhando? Sim. Tá, presta atenção que essa vai ser uma das aulas mais importantes que tu vai ter. Por que que tá errado? Dentro da técnica, ela é muito pragmática.
Um desenho não pode fazer tic-teco. Aí o operador ele vai entrar em defesa. Ah, mas é porque eu não sabia. Ele sabia sim. Ele tinha. Ah, mas porque eu não tive acesso à informação. Ele teve acesso. Ele vai tentar de alguma forma muito inteligente, porque os seus sabotadores eles não são burros, os seus, os nossos, eles são inteligentes. A gente não está lidando com gente burra, a gente está lidando com a nossa pior parte, muito inteligente. Vai tentar se esquivar da responsabilidade de ter errado a técnica. Se você conseguir se esquivar da responsabilidade de ter errado a técnica, você pode acreditar que é normal ter tomado stop nessa venda. Essa específica, tá? Tá entendendo onde é que eu quero chegar? Sim. Só que você só vai achar que é normal e isso vai ser uma desconexão com a realidade. Por quê? O teu emocional tá tão abalado, na sua autoestima principalmente, que você tenta se proteger. Isso acontece todo dia. Todo dia, em qualquer discussão, em qualquer conversa, as pessoas elas não argumentam, elas não escutam a argumentação. Elas tentam se proteger, aí entram em falácias. Uma delas é a ad hominem. Ela tá perdendo o argumento, ela começa a atacar a pessoa. Né? Por quê? Porque ela está tá se importando mais em proteger o seu ego, a sua autoestima, do que de fato encontrar a razão lógica. E no mercado é assim, o operador vai estar mais preocupado naturalmente, em forma padrão, em proteger a tua autoestima, o seu ego, a sua vaidade, do que fazer dinheiro. Então ele consegue conviver com o fato de falar assim, eu entrei, a análise estava correta, eu acertei, a técnica falhou, mesmo que ela possa falhar e tá tudo certo, né? Num período, só que incrivelmente ela vai falhar só quando esse operador opera, entendeu? Tá entendendo? Sim. E no gabarito dele mesmo não vai falhar, então tem como a gente saber se houve uma falha técnica ou se houve uma falha emocional, tem como saber tudo. É muito de, cara, a gente consegue ler tudo com o gráfico, tudo mesmo, tá? Mas se o operador, vamos colocar sempre uma terceira pessoa, tá, Vinícius? Porque não diz respeito a você, tá bom? Então não se defenda, não tenta se defender. Tenta ser pragmático nas perguntas ali. Se o operador ele não, vamos supor que houve um erro técnico igual a esse desenho, e o operador ele se recusa a ver o erro técnico, ele se defende, então ele não vai ver que houve um erro técnico. Aí ele vai procurar Sartre, e Sartre falava que você escolhe o conselho na escolha do conselheiro. Aí outra pessoa que operou lá, o operado, aí o operado deu errado, aí o que essa pessoa vai fazer em vez de entender o gabarito e adequar o seu próximo operado, porque o operado que passou não dá para adequar mais, né? Uma autópsia ela não gera dinheiro, ela gera conhecimento. Então você está fazendo uma autópsia, só que daí você olha lá e fala, puta, vendi, subiu. Ao invés de eu tentar entender o que aconteceu ali, que você vendeu e subiu, eu nem sei o que aconteceu, tá vendo? Tô falando antes. Pode ser que seja um stop mesmo, a gente vê, dá uma olhada. Mas tá tudo revelado no gráfico. Aí o operador que é vaidoso, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai camuflar e ele vai tentar mudar o gabarito de acordo com o operado. A gente já conversou sobre isso antes. Né? Sim. E é muito fácil dele fazer isso, porque ele controla a narrativa. Uma das formas de você mentir, porque assim, quando você muda a realidade e edita a realidade, o nome disso é uma mentira. Mentira é um nome feio, forte, mas coloca assim uma ilusão, né? Cria uma ilusão, mas é uma mentira, não é não? Então, o fato é real, a pessoa ela não quer contar a realidade, então ela omite alguns. Uma das formas de mentira mais comum é a omissão de alguns dados. Concorda? Isso Sim. acontece muito em relacionamento conjugal, de amigo, enfim, profissional também. A pessoa ela não conta, mas ela conta só o que ela quer contar e omite alguns fatos. Em inquéritos policiais é importante que
a entidade policial ela seja treinada para fazer o trabalho dela de tal forma que ela consiga trazer essas omissões à tona. Só que o fato de algo ser omitido é um indício já. Compreende? Então aqui, vamos, enfim, esse ponto aqui ele tá errado do gabarito. Quando você descobre que ele tá errado, que ó, uma figura de desenho não pode fazer tic-teco, daí você muda, você entende a técnica e você fala, puta, errei na técnica. São dois motivos pelo qual uma pessoa não faz algo que deve ser feito. Sabe quais são esses dois motivos? Não. O primeiro motivo é, ela não sabe fazer, o segundo, ela não quer fazer. Tá? O não quer é muito interessante, porque ele pode ser um não quer inconsciente, que seria a nível de sabotador, de sabotagem. E o não sabe, ele é muito fácil de resolver, porque tem uma solução para essa solução do não quer, a nível de sabotador, pode ser inconsciente, é uma solução muito mais difícil, entende? A pessoa não quer se expor, ela tá. A última aula que tu faltou da noite, o Oli estava ali, que eu estava falando de falha, ninguém quis se expor e compartilhar a tela e fazer a caminhada da falha para eu corrigir. Por que tu acha que as pessoas fizeram isso? Porque elas não queriam errar em público. Então as pessoas elas preferem, e não é público, tá? Porque ali eu sou o professor delas, nós somos uma escola, as pessoas estão praticamente me pagando para eu ensiná-las, e mesmo assim ela tenta esconder o erro dela de mim, que ela não deveria, ela deveria mostrar o erro dela para mim, que ela está me pagando para isso, entende? Sim, pois é. Não é um julgamento, eu não estou interessado em julgar você. Qual é o meu interesse de julgar você? Meu interesse é te fazer lucrativo para que você ganhe dinheiro e eu te ajudando a subir a montanha. A escola suba a montanha, não vou nem falar que eu subo a montanha. Eu também subo te ajudando, beleza? Mas eu já estou lá em cima. Eu já estou num nível da montanha em que é um efeito bola de neve e eu não preciso de mais nada para prosperar. Eu só preciso continuar no meu caminho que os juros compostos vai dar conta. Vai dar conta no nível de que a minha vida amanhã vai ser financeiramente melhor que hoje e assim vai. Sacou? Porque tu chega no nível do mercado em que quando tu passa um ano ou um período X, se tu fizer bem feito e gastar menos do que tu ganha, tu vai ter mais dinheiro. Tendo mais dinheiro, tu pode ter um PIB maior. Tendo um PIB maior, você não precisa ter o mesmo desempenho. Você pode ter um desempenho pior e ainda ganhar mais dinheiro. Só que, em tese, com um ano a mais de experiência, eu provavelmente vou ter um desempenho melhor ano que vem. Sacou? Com mais Sim. dinheiro e desempenho melhor. Mas eu só vou ter um desempenho melhor se eu fizer esse trabalho que eu estou te mostrando. Porque se eu não fizer esse trabalho que eu estou te mostrando, que é necessário para todos nós fazermos para sempre, aí eu posso ter um desempenho pior, porque eu dou vazão aos meus sabotadores. Eu camuflo a realidade e protejo o meu ego e o meu dinheiro vai esvaziar. Vai esvaziar na minha arrogância. São palavras fortes: ego, arrogância, autoestima, soberba. Então, assim, não é inteligente você me pagar para eu te ensinar algo que eu preciso checar se você entendeu algo e você esconder se você entendeu ou não esse algo de mim, sabe? E interessante que nessas horas assim ninguém quer compartilhar a tela. Mas na hora do trade ao vivo o cara quer uma ajuda compartilhando, entendeu? Sim. Por que você acha que isso acontece? Porque no ao vivo ele está perdendo dinheiro, ele está sofrendo dor e essa dor não pode ser dele, tem que ser de alguma outra pessoa. Tem que alguém mostrar, tem que alguém lá, enfim, tem que decidir por ele, porque daí não é mais a decisão dele, entendeu? Não é mais ele que decidiu. Ah, alguém veio me socorrer nesse trade deu errado, mas tá vendo? Então tava certo. Não fui só eu que errei, sacou? É sempre uma autoproteção. Quando Sim, no estudo, na hora do estudo, o cara não quer abrir a tela dele e mostrar que ele sabe fazer a ferramenta.
né? Então, quando no ao vivo você vê, nesse caso, exemplo fictício, você vê que a tua figura de entrada dentro da técnica, ela excedeu os parâmetros ou está em contradição com os parâmetros ou com os impedimentos que ela tem, como no caso do desenho que não pode fazer tic-teco. E você vê que você vendeu um desenho mesmo assim, você vai entender assim, puxa, eu não sabia disso. Eu acho muito difícil não saber sobre isso, no caso do desenho específico, porque a técnica ela é muito simples, é muito fácil de saber. Primeiro que ela é ensinada, quando tu aprende desenho e vai ter esses impedimentos. Olha, na mesma aula, em todas as aulas do desenho tem lá um impedimento de tic-teco. Então sim, você teve acesso, o operador que eu estou falando aqui. Né? Tanto é que você mapeou o desenho, só que você ignorou o tic-teco. A partir do momento que, se você realmente não sabia, você não devia estar operando na conta real. Olha só, é indesculpável, é quase que um caminho indesculpável, sabe? Então não vale a pena nem tentar se desculpar. Por isso que tem a máxima assim, ó, não preseparais. Se presepares, não justificareis, porque não é saudável para a tua carreira você ficar se justificando. Você pode ou ter justificativas e desculpas ou ter resultados. Os dois não vai ter. E quando você se depara no não sei, existe um protocolo muito fácil que resolve todo o não sei. Sabe qual é? Hein, olha. O protocolo que resolve todo o problema de não sei é, anotem isso aí, eu não sei, eu aprendo. Cara, é muito poderosa essa pergunta de estronca-cérebro, esse protocolo de estronca-cérebro. Ele destrói toda a parte do não sei. Eu não sei, eu aprendo. Cara, e é um comando tão poderoso que ele te liberta de uma incapacidade, de um vitimismo e traz a responsabilidade para sua mão. Não é eu não sei, alguém me ensina. Percebe a diferença? Eu não sei, alguém me ensina? Sim. Eu não sei, eu aprendo. Aí pro eu aprendo, existe uma parte que eu vou procurar alguém que me ensine. Ou, né, um vídeo, um mentor, ou um professor, ou uma situação. Ou vou aprender com a própria situação de erro e acerto. Mas ela tá em você a responsabilidade. Eu não sei, eu aprendo. Aqui na escola, eu não sei, eu aprendo. Pô, errei o desenho, vou lá nas aulas de desenho, vejo as aulas de desenho, pergunto ativamente sobre a figura de desenho. É inadmissível o cara ter acesso às aulas que tem e culpar de qualquer forma que o material, sendo que a gente tem aqui o grupo de análise técnica, só ele vir e perguntar, eu tô com dúvida aqui no desenho, eu tô com dúvida nisso, nessa ferramenta, sacou? Não encontrei essa ferramenta, pá, como é que faz? Como é que usa? É porque a postura tá errada. Então, enquanto vocês não entenderem esse protocolo, eu não sei, eu aprendo, e esse eu não sei, eu aprendo, cara, ele vale ouro, assim, vale ouro, ouro, ouro. Porque assim, ó, cara, preciso aprender, eu não sei defesa pessoal, eu não sei, eu aprendo, vou aprender uma defesa pessoal. Eu não sei treinar musculação, tu precisa treinar musculação, não sei, eu aprendo. Se vai ser um caminho mais barato financeiramente ou mais caro de temporalmente, que você vai ter que estudar por conta, tanto faz. Não é em jogo isso, vai pagar alguém para te ensinar, ou você vai ler livro, ou vai ir por um caminho mais longo ou mais curto, entendeu? Isso não é uma corrida, é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros. Então, putz, eu não sei inglês. Eu acho um absurdo hoje, 2026, as pessoas não saberem, adultos não saberem inglês. Tudo bem, eu fui privilegiado, eu fiz intercâmbio, depois acabei por um período, me formei em escolas de inglês e depois dei aula de inglês levemente, mas eu fiquei anos e anos e anos sem prática, praticando sozinho, e eu mantive essa prática. Tanto é que eu achei engraçado, um parênteses, né? A gente tem a nossa autoestima tão abalada como cultura brasileira que eu tava lá em Punta Cana, daí eu gravei uns stories falando com os americanos, todos eles, cara, estavam elogiando meu inglês e eu tava, obviamente, com algumas travas, né? Aí eu falava assim, não, eu tenho que melhorar isso, isso, isso. Mas eles estavam, cara, a comunicação estava sendo feita, eles estavam assim, ninguém estava preocupado, nenhum americano estava preocupado sobre o meu inglês, sacou? Estavam até elogiando quando eu falava assim, tem que melhorar meu inglês e tal, vamos aproveitar e melhorar. Que tinha alguns lá que queriam praticar português, principalmente da família
da Micaela, eu falo, não, eu quero praticar inglês. Aí, aí, o que eu recebi de gente no meu inbox, falando assim, ó, pô, tá com inglês arranhando, hein? Tá precisando treinar inglês, tá não sei o quê. As pessoas que estão aqui no Brasil se incomodando com o meu sotaque. Só que não são as mesmas pessoas que se incomodariam com o italiano falando inglês com sotaque de italiano, ou falando português com sotaque de italiano, ou com os alemães aqui da região falando português com sotaque que até hoje tem. Nasceram na região e ainda tem sotaque de alemão, porque eram criados em casa. Ou com o japonês falando inglês, o indiano falando inglês. Todo mundo acha lindo. O único que não pode ter sotaque é o brasileiro. Percebe? A baixa autoestima do povo. Isso faz com que a pessoa ela tente não falar inglês. É um vira-latismo do caralho. Daí ela fala assim, eu não vou praticar, eu não vou tentar falar, fica com medo, com vergonha de ser julgado, porque o brasileiro julga pra caralho, pra um caralho, e é por isso que vocês chegam na escola com esse medo do julgamento. Porque onde vocês vivem nessa merda, dessa nossa cultura, desculpa, tem julgamento. Por que que tem o julgamento? Porque o brasileiro, ele vive, infelizmente, dentro de uma panela de caranguejo. Aonde teus colegas, eles querem te ver bem, mas não melhor do que eles. Então tu tenta sair da porra da panela, nego te puxa de volta pra panela, entendeu? Porque é um país pobre, subdesenvolvido, massivamente de gente burra, sacou? Tô errado? Não tô errado, cara. Tá certo. Gente do bem, beleza, mas o povo é burro pra caralho. E aí quando tu tenta sobressair, que é gerar uma ser bilíngue ou poliglota até, cara, tu não recebe incentivo, cara. Tá vendo? Tu recebe críticas duras que não foram pedidas, que vão desanimar qualquer pessoa que não tem uma autoestima boa. Pra mim eu não vou desanimar, eu sei que meu inglês estava bom, tava fluindo. E outra, amanhã ele vai estar melhor se eu praticar, mas se eu ficar inibido de praticar, ele vai estar pior, entendeu? E isso faz com que a gente tenha essa porra dessa cultura de querer proteger a nossa vaidade, o nosso ego, ao invés de proteger o quê? O bolso. Como é que tu vai aprender inglês se tu não abrir a boca para falar inglês? Sacou? Então eu não sei, eu aprendo. Pô, eu não sei inglês. Aprende, cara. Eu conheci gente que aprendeu inglês em casa, sozinho, com coisa de internet e fala. E a dicção dele é melhor do que a minha. Eu não vou dizer que é mais fluente, porque é questão de, de sotaque não é fluência. Isso tem que ficar bem claro, né? O brasileiro é o único que quer chegar lá nos Estados Unidos e falar inglês de uma forma que ele se orgulhe e fala assim, eu falei inglês, ninguém soube que eu sou brasileiro, sacou? O italiano chega lá, ele quer falar do jeito italiano, o árabe do jeito árabe, e assim, ele quer que todo mundo saiba que ele é italiano, entendeu? O suíço também, sabe? O francês mesmo, ele quer o sotaque francês, porque, cara, o francês é o contrário do brasileiro. O oposto do brasileiro é o francês, porque tu chega assim, ó, na França, tu fala assim, mas por que é tão caro esse produto? Ele vai falar, sabe o quê? Porque é francês. Não, mas esse vinho tá é francês? Ah, mas esse produto é francês? É tudo francês é melhor, entendeu? E tudo do brasileiro é pior. Tá entendendo? Então o francês, quando ele fala inglês, ele faz questão de manter aquele sotaque, que é bonito pra caramba. Não é bonito pra caramba? Um cara desse aí, ele vai aprender as coisas. É lógico que a arrogância também lá em cima não é, né? Eu não tô questionando. É um outro oposto que a gente tem muito a aprender com eles. Mas eu conheci gente que tem um inglês com menos sotaque do que eu e aprendeu em casa. Então em 2026, porra, não sei inglês, cara. Aí eu não sei, eu aprendo. Aí o cara vai falar, a primeira coisa que os caras vão falar, os caras vaidosos vão falar quando tu fala de inglês. Qual é a primeira coisa que eles vão falar pra tentar se proteger de não saber inglês? É o quê? Hoje, 2026, vão falar, ah, mas a China vai dominar o mundo, então eu preciso aprender chinês. Por que ele tá falando isso? Porque ele sabe que ninguém fala chinês fora da China. Então ele tá igual a todo mundo, entendeu? A proteção, ao invés dele pegar e, puta, vou aprender inglês, cara, sacou?
Todos os papers, todos os estudos, toda a ciência, ela está em inglês. A educação física, toda a literatura é em inglês, de vanguarda. Toda a medicina, tudo é em inglês, cara. Tudo é publicado em inglês, sabe? Os cursos que a gente compra aqui no Brasil, a maioria é copia e cola de um curso em inglês. Vocês sabiam disso? As músicas que a gente ouve aqui, tem muita música que é copia e cola de música em inglês. Ah, mas eu não sei inglês. Aí o que a pessoa fala? Eu não sei porque ninguém nunca me ensinou, porque eu não tive estrutura, porque eu não tive na escola. Esquece esse caminho. Eu não sei, eu faço o quê? Eu aprendo. Estão entendendo? Tá entendendo? Sim. Só que se você tiver essa postura do eu não sei, eu aprendo, acabou, cara. Tu vai dar certo na vida, não tem como tu dar errado. Não quer dizer que tu não vai tomar um stop, que tu não vai tomar um viés, só que a tua vida ela vai ficar ou você ganhou ou você aprendeu. Ou você ganhou ou você aprendeu, vai virar um caminho suave. O jiu-jitsu, por que o jiu-jitsu de Hélio Gracie ele é o caminho, a arte suave? Porque ou eu ganho ou eu aprendo, ou eu ganho ou eu aprendo. Então quando eu vou lá e me coloco à prova com outro faixa preta ou com algum outro praticante de jiu-jitsu e ele me dá um problema que eu não consigo solucionar e eu perdi aquela situação, né? Eu dei os 3 tapinhas e fui submetido àquela situação, eu saio de lá e eu tenho a oportunidade de eu aprender, ou eu posso justificar. O que a maioria faz? Justificar, você é muito forte, você isso, eu tô cansado. Nunca é porque a técnica dele falhou, percebe? Porque faltou flexibilidade, porque faltou alguma coisa nele. É sempre um externo, então ele nunca aprende. Quando você tem essa postura de tipo, ou eu vou ganhar ou eu vou aprender, só que tu não ganhou nesse trade. E o que você aprendeu? Nada. Você aprendeu no quê? Num trade que você vendeu e ele subiu. Como é que você faz para não tomar esse stop de novo? Me explica. Não faz, né? Sim, não iria fazer. Não tem como tu não fazer. Como é que tu vai não fazer esse trade? Tu tem que saber então o que se tu ia não fazer no futuro, então tu pode não ter feito no gabarito, na tua reposição, no teu playback. O playback é uma ressignificação do passado, não para ter lucro, mas para ter uma mente que vai conseguir entender esse padrão no futuro e não cair nele de novo. Só que se você consegue padronizar ele vai ser replicado, e eu consigo entender nesse erro de hoje como fazer para não cair e tropeçar nele amanhã, eu consigo no gabarito então tirar ele do gabarito. E o que eu perguntei para você foi, ele tá no gabarito? Tá no gabarito. Então se ele tá no gabarito, isso quer dizer o quê? Que esse erro eu vou perder dinheiro de novo nesse trade aí. Entendeu? Porque na hora do ao vivo não tem como tu saber se vai dar certo ou vai dar errado. Vai dar o padrão, tu vai entrar. Entendeu? E se tu não souber semelhanças e distinções que te levaram a entrar naquele padrão ou evitar aquele padrão, e isso é gabarito, tu vai cair de novo nele. E aí, meu amigo, entra na pior das hipóteses possíveis que você pode ter na tua vida. É você perder e não aprender. Porque daí tu tem o dano e não tem o preço do aprendizado. Você pode ter o dano. O dano a gente vai ter, porque a gente não é perfeito. Só que teve o dano. Cara, quanto tá te custando esse aprendizado? Percebe? Eu tive um problema ali nessa minha viagem para Punta Cana, cara, que aumentou o preço da minha viagem em 25 mil reais. 6 mil de uma passagem de São Paulo e mais 19 mil de outra passagem que eu tive que comprar em cima da hora para 3 pessoas. Aumentou em 25 mil reais. A gente foi. O que eu falei para Micaela? A gente viu o que a gente errou, a gente entendeu o que a gente errou, a gente viu o que a companhia aérea errou, e a gente entendeu sobre o direito que a gente tem no mercado consumidor brasileiro, a gente procurou advogados e entendeu que, poxa, a gente pode ser que a gente tenha direito aqui, vamos atrás do nosso direito, pode ser que venha aí um ressarcimento da perda que a gente teve, mais danos, de acordo com quem me orientei, pode ser que aconteça mesmo, né? Em tese que eu tô falando tudo, mas pode ser que não, pode ser que a gente amargue esse prejuízo de 25 mil, beleza. Só que eu falei pra Micaela na viagem, cara, tranquilo, vamos bola pra frente, isso aí foi um stop, o que a gente vai aprender com isso? Né? A gente vai aprender isso, tem um monte de coisa que a gente pode aprender, até de companhia aérea que a gente
viu que, ó, essa companhia aérea não quero mais, tem aquela outra, não vamos por São Paulo, vamos por Florianópolis, ou vamos, enfim, várias coisas para aprender e principalmente, cara, coisas do relacionamento para aprender. Ela teve a oportunidade de aprender como o marido dela se comportou diante de uma perda financeira. Nem eu julguei ela, nem ela me julgou. A gente foi, não criou um peso na relação, uma coisa que vai trouxe mais intimidade pra gente. Cara, a gente conseguiu fazer com que um revés financeiro de 25 mil, na minha opinião, ela vai trazer benefícios pro meu relacionamento, pra minha família, pra tudo, que vai exceder 25 mil. E no final das contas ainda virei pra ele e falei, olha só, essa viagem vai ser, daqui a uns anos a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para essa viagem e vai falar assim, cara, lembra daquela viagem para Punta Cana? Que viagem barata foi aquela? Porque em comparação com as próximas que nós vamos fazer, com as outras no futuro, né, em um futuro onde os juros compostos vão me elevar de patamar, cara, que barato foi essa viagem, entendeu? Ao invés de ficar preso tô meio... Tomar o dano e não tomar o aprendizado é a maior burrice que pode existir. Estão entendendo? Concordam comigo? Concordo. Se o dano é inevitável porque eu errei ou porque era assim, como que eu posso fazer para a replicabilidade desse dano ser diminuída? Assim como eu quero aumentar a replicabilidade do lucro, eu quero diminuir a replicabilidade do dano. E isso é igual ao jiu-jitsu, é igual ao judô, que é o caminho suave. Esse é o verdadeiro caminho suave. É eu não sei, eu aprendo. Eu vou me conectar à realidade de fato, ver as semelhanças, as distinções de fato, vou entender o que me fez errar e vou ver se ele é aspecto no mercado financeiro, para a gente isolar esse papo, ou ele é técnico ou emocional. E o emocional ele pode ser gerado por falta de gestão financeira, porque em casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Só que não adianta ficar se iludindo de tipo, eu tô perdendo dinheiro, eu não consegui segurar esse trade porque eu tô passando pressões financeiras externas. Isso não vai solucionar a tua vida. Tu vai ter que criar um plano para sair dessa falta de recurso, porque os recursos são muitos. É muito recurso que tem por aí fora, no mercado financeiro aí fora. Só que o recurso está disponível para quem tem essa postura de eu não sei, eu aprendo. Senão o cara que não tiver essa postura de eu não sei, eu aprendo, ele vai ficar com dano e ele vai ficar perdido na situação e vai tomar outro dano desse. Não vai sair nunca dessa situação. Que é a corrida dos ratos do eu não quero. O cara não quer. São dois motivos pelo qual qualquer pessoa faz ou não faz alguma coisa no seu trabalho. Dois motivos. O teu colaborador, ele não faz alguma coisa, ele não fez algo que deveria ser feito. Primeiro motivo, ele não sabe fazer, ele precisa de instrução, entendeu? Ou acesso à instrução e tal. Enfim, ele precisa de ser municiado de instrução, beleza? Beleza. Mas uma vez que ele foi municiado de instrução, cara, se ele não quiser fazer, não tem quem faça ele fazer. E aí você não tem que fazer o papel de adestrar ele assim, então. Você vai ter que trocar. Porque existe uma outra máxima. Jamais convença alguém a trabalhar com você ou para você. Essa pessoa tem que se convencer por si mesma de que trabalhar para você é uma bênção ou é uma parte da escalada dela. Ela não precisa vender a vida dela toda para trabalhar para você no seu trabalho ali, Vinícius. No seu trabalho ali, Wally. Ela pode trabalhar para você 5 anos, é um plano de carreira, uma troca justa, entendeu? Ela pode usar você para escalar os sonhos dela. E nisso ela pode fazer bem feito. Isso aí tá tudo certo, ela não precisa aposentar na tua empresa. Mas ela tem que entender que tem que querer. E nesse querer é um trabalho teu o quê? Dividir lucros. É um trabalho teu pagar justamente o que essa pessoa tem que pagar. Porque se tu fica economizando muito com marceneiro, vamos supor no exemplo de uma marcenaria, você está economizando muito com marceneiro, está apertando muito o teu colega ali, o teu parceiro financeiramente, a parte dele não vai dar lucro. Se a parte dele não der lucro, o que ele vai fazer? Ele vai sair desse negócio. Então tu não vai prosperar se você não dividir lucros, não dividir essa, entendeu? Tudo entra numa parte ali. Que daí você... Agora, se você é um cara que não aperta o teu parceiro,
que você paga justamente o cara que trabalha para você. Você remunera justamente para que aquela pessoa ela tenha assim motivações por si só de puta, é uma bênção eu poder ensinar, por exemplo, sou teu professor, é uma bênção eu poder ensinar o Vinícius e o Oli, porque eles, pô, são bons alunos, eles me tratam bem, vários ganhos, pô, me pagam bem, enfim, então, tá entendendo? Você não me convence a trabalhar para você. Eu olho e falo, pô, vale a pena eu trabalhar pro cara, ou pra escola, ou o cara trabalhar para você, se é uma marcenaria. Senão o cara. Aí o que acontece? O cara quer uma obra, aperta muito o marceneiro. O marceneiro, quando ele vê, ele sai fora desse trabalho, ele não quer mais. No exemplo do marceneiro, né? Tentando dar um exemplo qualquer. E aí ele não quer. Quando ele não quer, meu amigo, não adianta instrução. Por isso que eu tento mostrar para vocês como o mercado pode mudar a tua realidade financeira para que você entre nesse puta, vou buscar instrução, eu preciso saber. Mas é um saber de eu não sei e eu aprendo. E não de, eu sou uma vítima e alguém tem que vir aqui me salvar da minha ignorância. Ninguém tem que te salvar da tua ignorância, não. É um trabalho teu mesmo deixar de ser ignorante. Assim como ninguém tem que te salvar de ser gordo, ou de ter um corpo, como dizia, acho que era Aristóteles, tipo, que merda que é passar a vida e não entender a força que teu corpo pode alcançar. Né? Se a pessoa acha que o corpo é só besteira e que ela pode enfraquecer o corpo dela jogando processado para dentro e acumulando gordura e não tratando bem o músculo, ninguém tem que salvar ela não, nem o governo nem ninguém. Ela tem que se fuder mesmo com a decisão dela e pronto. Sacou? É trabalho dela sair da própria ignorância e buscar conhecimento para ela mudar a realidade dela. Percebe o que eu tô falando? Aí Sim. Quando entra no mercado, quando a gente pega esse papo e traz pro mercado, nessa figura de desenho que não pode fazer tic-teco, você vai primeiro ver, puxa, o que eu errei aqui? Aí vai ter a instrução, não pode fazer tic-teco na figura de desenho. Realmente eu não sabia. Provavelmente isso é uma mentira, mas vamos fingir que realmente tu não sabia. Tu não precisa saber duas vezes, a partir de agora tu não pode errar. Se tu errar de novo, meu amigo, foi algum outro problema que não foi instrução. Aí foi um problema de atenção, de rotina, de FOMO, de gatilhos de behavior finance, foi algum outro problema, porque a instrução você já tinha. Só que se você continuar todas as vezes colocando a culpa na falta de instrução de algo que você já sabia, você está mapeando o diagnóstico. E quando você não tem o diagnóstico, tu não tem a libertação que o diagnóstico dá. O diagnóstico ele é libertador, cara. Ele liberta você de um passado de resultados ruins e consegue te dar um futuro mais promissor. Para isso que serve um diagnóstico correto. Não adianta se enganar. Então, o gabarito serve para você obter o diagnóstico correto. Primeiro, da sua capacidade de lógica técnica, que precisa ser melhorada constantemente, como aluno, até que você alcance o topo da taxonomia de Bloom lá, que é o topo da pirâmide, onde você possa ser um analista, próprio analista do seu próprio conhecimento, e você vai descartar, modificar, adicionar lógica cognitiva no teu próprio construção do saber. Mas até lá você precisa de instrução para chegar lá. Você não sabe, o aluno não sabe nem para onde começar. O aluno não sabe o que ele quer. A gente não tem que dar para o aluno o que ele quer, porque ele não sabe o que ele quer. Entendeu? Ele não sabe chegar lá. Se ele soubesse, ele não precisava ser aluno. Então, a partir do momento que você viu que tem uma falha de lógica técnica, aí você vê assim, puta, mas isso eu já sabia. Aí você vai, me distrair. Já é mais saudável e conectado à realidade você falar, puxa, não me atentei a isso, né? Do que falar, eu não sabia que não podia, sendo que você sabia. Compreende? Porque o cara que vai falar que ele não sabia sendo que sabia, esse cara não tem salvação, é o cara que não quer. Concorda comigo? Sim, com certeza.
esse cara não vai tirar o aprendizado caríssimo que o mercado trouxe para ele. Então tem aprendizado, cara, que tu vai pagar caríssimo do mercado, vai ser alguns milhares de reais, e espero que você pague aprendizado do mercado de milhões de dólares. Porque você vai errar constantemente na sua vida, não tem como fugir do erro. Então em algum momento, quando tu for bilionário e estiver operando, tu vai errar e vai te custar milhões de dólares, entendeu? E eu desejo que você passe por isso. Só que eu desejo que nesse dia que você perder milhões de dólares, que esse aprendizado seja absurdamente valioso, que ele te economize bilhões ou te faça gerar bilhões de dólares extra. Então, se você, um erro desse que você fez hoje, que você e o Fabrício fizeram hoje, e que vocês não conseguiram solucionar aonde era o erro, então vocês deixaram o gabarito como stop loss, ele pode custar milhões no futuro, e pior, eles podem nunca te custar milhões, porque ele pode te impedir de chegar nos milhões, percebe? Agora, se você entende onde você errou, esse erro, por menor que seja, vamos supor que você perdeu ali 200 dólares. Entender onde você errou ali, ele pode ser o responsável de daqui a 5, 10 anos te gerar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares em um trade só. Percebe? Sim. Está na sua capacidade de entender onde é que está o erro e na sua capacidade de tomar para si a sua responsabilidade do eu não sei, eu aprendo, e na sua capacidade de gerar recursos, tanto financeiros quanto tempo, para você aprender. Porque tem um monte de gente que não quer pagar para aprender, tudo bem, mas tem um monte de gente que não quer ter tempo para aprender e tem dinheiro para aprender. O que eu mais recebo de gente no meu meio social, todo mundo tem dinheiro para pagar para aprender. O que eu mais recebo de proposta é, cara, não tenho tempo para aprender. Você pode fazer para mim? Eu falo, não posso. Não posso porque eu arrumei tempo para aprender. E se você não tem tempo para aprender, você deveria... O que uma pessoa que não tem tempo para aprender e está insatisfeita com a vida tem que fazer? Arrumar tempo para aprender alguma coisa. Que vai tirar ela daquela situação, entendeu? Ah, ela ganha bem, eu ganho bem, mas eu não tenho tempo para nada. Que pena, cara. Que pena. De quem é a responsabilidade disso? Hein? É sua. Quem é que tem que arrumar tempo? É você. E você consegue arrumar tempo. O problema é que você não quer. Entendeu? Porque se você... Assim, ó, eu não sei arrumar tempo, mas eu aprendo. Então vou aprender a arrumar tempo. Percebe? De onde que eu posso tirar tempo que eu estou jogando fora para aprender? Porque o aprendizado também não precisa ser... Aprender algo não precisa ser um uso constante. Você pode aprender a falar inglês e usar bastante do teu tempo no começo e depois você fala inglês sem usar o teu tempo nenhum. É no meio da viagem que tu pratica. Percebe? Mas precisou usar um tempo para aprender. Então a vida é isso. Coitado de quem não tem essa postura de aprendiz. E quando você determina que eu vendi e subiu, então o mercado errou. Você se priva da postura de aprendiz, você paga caro no aprendizado, mas não recebe o produto, cara. É o maior golpe da história que existe. Você pagar e não receber. E não tem Procon contra isso, percebe? Então, quando você se depara e fala, não, tecnicamente, errei, aconteceu, você vai lá nos arautos da técnica e vê, puta, errei tecnicamente. Aí o que a técnica tem o poder para fazer contigo? Mudar o teu emocional, porque se a gente tem um norte do que deveria ter sido feito, de forma pragmática e objetiva, você consegue moldar o teu comportamento para que isso seja feito. Você não precisa moldar a técnica, você molda o teu comportamento. Aí você vai ter que se olhar para dentro de você. Nietzsche falava que o abismo... E é um problema olhar para dentro de você. Nietzsche falava que o problema de olhar para o abismo é que quando você olha muito tempo para o abismo olha de volta para você, entendeu? E a gente tem medo que essa porra desse abismo olhe de volta pra gente. Percebe? Isso lá desde Adão. Adão, quem foi? O que aconteceu? Onde é que você estava? Deus sabia onde é que Adão estava. Não, estou escondido aqui, não sei o quê. Fugindo, mentindo, omitindo, lá desde Adão. Queira você acredite, como eu acredito literalmente nessa
nessa loucura, ou você acha que seja só uma coisa popular, mas sendo uma coisa popular é uma coisa de imensa sabedoria de vários aprendizados de gerações. Ou seja, no mínimo a gente vê que os mesmos problemas que a gente tem hoje, os antigos tiveram, no mínimo. E é isso que importa. Não estou me importando de querer saber ou falar contigo se Deus existe ou não. Estou querendo falar, eu já tenho por certo que ele existe. Eu não estou preocupado se tu acredita ou não. Mas é fato que são os mesmos problemas, desde sempre. Às vezes a gente tem medo de olhar para dentro e descobrir que a gente está nu. Ah, estou me escondendo porque eu estou nu. Descobri que eu estou nu. Tenha vergonha de ser você mesmo. Então a gente tem que ser aprendiz. Quando eu vejo que o que eu errei na técnica, a técnica tem o poder de moldar o meu comportamento. Porque daí eu olho e falo, putz, entendi o que não pode fazer aqui. Por exemplo, o Gusso. O Gusso vendia pivogênito que retrai 62 do dia. Vendeu uma, vendeu duas, vendeu três, sendo corrigido 4 vezes. No começo ele sempre vinha com a porra de uma justificativa. Era sempre o gabarito dele era sempre igual ao operado, Vinícius. Mas sempre igual ao operado. Não tinha um erro que ele cometia, meu amigo. O cara era perfeito, só que até nos erros, entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? O gabarito dele era igual ao operado sempre. Até que ele decidiu fazer a travessia. Só que quando a gente decide fazer a porra da travessia, velho, a gente entra naquela fase, ouse fazer, né? E o poder lhe será dado. Você faz aquela travessia do Rubicão. Não tem mais volta. Tu fez a travessia, que é o quê? Entender que você tá nu e que você precisa se moldar e que as suas justificativas não vão te levar para lugar nenhum. Então você vai ter que se despir dessas justificativas passadas e correr o risco de atravessar ou viver a vida aquém de si mesmo. Abandonar seus velhos caminhos. E aí o Gusto começou a olhar, a gente falava, Augusto, de novo, e de novo, e de novo erro, e de novo mesmo erro, e de novo mesmo erro. E quando você tá errando de novo o mesmo erro, é engraçado porque daí tu não pode mais. Aquela primeira justificativa no erro que você deu, que ela estava errada, que ela estava desconectada da realidade, ela serve só na primeira. Aí quando você erra de novo e há uma acusação tipo, esse é o mesmo erro que você cometeu antes, começa a te incomodar lá dentro. Sabe por que te incomoda? Porque as tuas justificativas não servem mais. Você não pode mais falar que não sabia, porque agora é a segunda vez que você erra a mesma coisa. Aí daqui a pouco a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez, daqui a pouco tá assim, ó, esse é o mesmo erro que você erra sempre. Aí, cara, a responsabilidade é tua. Ela vai ficando cada vez mais tua. E o mercado vai te apertando até que você entenda que a responsabilidade é tua. Só que alguns sentem uma dor tão grande que desistem. Percebe? Sim. Só que não é uma tua responsabilidade de forma vã. É uma responsabilidade objetiva. Eu não chamo só a atenção para você e falo, ó, Vinícius, você errou aí, a culpa foi tua, tu errou, tu cagou e tu tá justificando. Eu não faço só isso, eu falo, a solução é essa. A técnica é essa, o caminho é esse, você tem que ficar na técnica, e aí você tem que se adequar à técnica. É isso, você só vai entrar quando tiver fechamento e confirmação. Aí de repente o cara vai lá e entra de novo. O Adriel, eu lembro desse caso sempre. Ah, errou, perdeu um dinheiro. Eu falei, mas por que tu entrou aqui sem fechamento e confirmação? Não, que eu não sabia, tal, blá. Sabia sim, pá, mesmo papo. Aí beleza, então agora faz aí topo e fundo com fechamento e confirmação, entendeu? Pô, tá entendido, não, beleza, não erra mais isso, mas deixa eu te falar, tu vai errar. Ah, não vou, não sei o que, pau, errou de novo. Que ele vinha me mostrar todos os três, eu tinha que abrir os três dele pra mim não conseguir esconder. Aí vinha mostrar todos os três e tal. Também tentava esconder, mas não conseguia. Porque é um trabalho investigativo ser mentor. Aí, olha, porra, Adriel, de novo você... Não, Diego, eu juro que eu nunca mais entro sem fechamento e confirmação. Beleza, durou 2 dias, entendeu?
Tá vendo como tu tá entrando? O problema teu não é técnico, ele é emocional, você tá num fomo fudido. Tem alguma coisa na tua rotina? Daí a gente averigou, investigou e viu que, no caso dele, ele não tinha tempo na rotina às vezes. Ele via, puta, vou ficar de fora desse sinal, não tá dando sinal, vou entrar antes do sinal, antecipando o sinal, percebe? Aí o sinal nunca vem, porque ele tinha que ir lá fazer as coisas dele, na gráfica que ele tinha lá na Matrix, entendeu? Só que olha o trabalho para descobrir onde é que estava o erro. O erro não estava no fechamento, na confirmação, que é uma coisa ridícula de aprender, igual uma parada do desenho, que é uma coisa ridícula de aprender. Quando você aprende e vê a técnica, tu fala, puta, errei de novo. E não tem problema de errar, cara. Esse que é o ponto. Vocês erram muito nesse sentido, vocês se perdem nesse sentido de achar que tem problema errar. Não tem problema errar, galera. Se você erra, o problema é só teu. É só você que sofre esse erro. É só você que vai perder dinheiro. Não sou eu que vou perder dinheiro. Em parte a escola vai porque tu vai ficar calado, tu não vai chegar naquela fase de ostentação que vai trazer mais gente pra escola. Aí quando tu desistir, as pessoas vão achar, né, vai ser difícil arrumar outro aluno se você perder dinheiro. Isso é foda, mas foda-se também. Quem mais tá perdendo é você. Quando você entende o que você errou e você faz a investigação, tipo, o que eu errei aqui, cara? O que tinha aqui que o mercado subiu? Não é possível que isso aqui subiu sem suporte. Será qual o suporte que tinha que eu vendi? Ou então será que não estava sob influência de uma compra? Senão você entra no viés da confirmação, cara. E aí tu chama um outro louco, que é o Fabrício, para entrar em viés da confirmação contigo. E a vaidade, ela tá intimamente relacionada à omissão, ao sumiço. Não tem aquela fase assim, ó, suma da sociedade por 3 meses, estude, depois reapareça reinando. Já ouviu isso, né? Sim ou não? Já. Isso é a maior balela que existe, meu amigo. O maior sabotador do caralho. Tu quer dizer que tu tem que viver tua vida só quando dá certo, se essa merda não der certo. Tá ligado? Tu não vai viver? Tua vida é muito maior do que qualquer parte selecionada, separada da tua vida. Suma da tua vida. Eu conheci gente que, cara, tomava bomba e quando ele pegava uma gripe ou perdia lá o corpo que tinha, ele não saía de casa. Conheci gordos que estavam com sobrepeso que não saíam de casa. Porra. Foda-se que tu tá branco demais, gordo, careca. Sai de casa, cara. Vai viver. É o processo. Pô, tô com sobrepeso, não quero que ninguém me veja assim. Rapaz, deixa eu te ver assim. Qual é o problema? Vai viver tua vida. Só cria um plano para amanhã você estar com um pouco menos, com um corpo um pouco mais estruturado. E amanhã depois. Ou então, foda-se. Fica desse jeito, mas fica feliz. Ah, não, tô sem dinheiro, ninguém pode me ver sem dinheiro. Cara, tudo bem, você não pode ficar gastando dinheiro, mas tu não vai mais sair de casa porque tu não tem dinheiro. Não pode ir no parque. Não pode ser o quê? Ah, não, cara. Esse lance de tipo suma, tudo bem que tu tem que ter foco e resolver tua vida. Mas isso é vaidade, porque tu quer se esconder e depois tu quer mostrar o voo da Fênix, maravilhosa, e que todo mundo se ajoelha aos teus pés. Bem isso. Tem nada a ver, vai crescendo tua vida aos poucos e foda-se. Então vai melhorando. Joga essa vaidade pra fora e usa o gabarito, a realidade pra te mostrar se tá certo ou errado. Você pode fazer isso na vida. Às vezes tu foi falar com alguém, aí tu excedeu na tua negociação e tu perdeu um negócio. Aí se tu fizer o gabarito, tu vai falar, puxa, eu não devia ter apertado aqueles botões. Puxa, eu devia ter falado de uma forma mais calma, eu devia ter falado de uma forma mais mansa, eu devia ter dado uma volta. Agora, foi lá, brigou com todo mundo, perdeu as vendas e chega em casa e fala, eu estou certo. O que tu aprendeu? Tu perdeu a porra da venda, do negócio e acha que tá certo ainda. Não teve nada pra tu aprender. Aprende. Melhora. Na próxima se faz melhor. Eu não sei, eu aprendo. É o gabarito, é o processo do gabarito. Eu uso o gabarito no treino. Fui lá treinar. Puxa, cara. Eu devia ter feito 2 repetições a mais naquela prescrição. Aquele exercício que eu matei, eu devia ter feito. Pô, o sono, eu devia ter dormido em tal horário, eu devia ter comido melhor. É gabarito, é constantemente o meu operado, o que eu fiz com o que eu deveria ter feito. E pasme. É frustrante porque a gente não consegue manter um gabarito 100% em nenhuma área da vida, concorda?
Só que o gabarito é o norte daquilo que eu posso melhorar. É abrir mão do que eu sou pelo que eu posso vir a ser. E é uma constância. Vai ter erros no percalço. E foda-se se tiver erro. Tiver erro, só que eu preciso saber. Não adianta eu engordar e achar que eu engordei por causa da minha genética. Não é genética, meu amigo. É falta de vergonha na cara mesmo. Ai, mas aí vai entrar na discussão que a pessoa está presa no ambiente. Beleza, ela está presa, mas não é genética. É excesso de caloria. É por isso que a pessoa engorda, é excesso de caloria. Então, quando eu fiquei gordinho, era excesso de caloria. Não adianta eu falar que estou velho, estou engordando. Rapaz, era o chocolate que eu comia, era o uísque que eu estava excedendo, então eu engordei. Quando eu entendi o que me fez engordar, eu consigo emagrecer. Compreende isso? Quando você entender o que te faz perder dinheiro no mercado financeiro, aí tu consegue ganhar. E pelo jeito, vocês dois juntos não conseguiram entender o que fez vocês perder no mercado financeiro. Eu nem vi o caso. Mas foi uma análise, no mínimo, pobre pra caralho. Primeiro, olha só. Vamos analisar a tua análise. No meio do trading aberto, início da tarde, alguém consegue entrar na call para me ajudar a analisar uma operação? Bicho, tu não quer uma ajuda. Tu quer uma confirmação se tu tá certo. Tu já tomou risco. Tu já entrou, tomou risco, paga pra ver essa merda então, cara. Pega depois ajuda. Quando tu tiver sem viés, Outra coisa, tu precisa aprender a ver sozinho o gráfico. Vocês vivem falando que gráfico parado é fácil de ver. Daí no caso, quando tu errou, tu não consegue ver. Já perceberam isso? Aí eu tinha que ir lá e mostrar pro Gus. Porra, de novo a retração em 62, de novo. Tanto é que eu virei pro Gus e falei, Gus, esse erro aqui é tão foda que essa venda dessa porra desse pivogênito que retrai em 62 é tão ruim que é quase que uma compra. Aí ele parou de fazer. E é quase que uma compra, porque a maioria das vezes vai dar reversão para cima. Aí ele parou, a técnica melhorou o comportamento dele, ele conseguiu entender. Porque até então, qual era o problema dele? Olha só como não era técnica. Ele sabia que o pivogênito não podia retrair em 62. Só que a hora que vinha e dava a falha do pivogênito, ele falava assim, ele queria tanto operar que daí ele ficava, agora já deu a falha, agora é só subir que eu vendo. Aí ele vendia aqui, ó, e blau. Que daí o que ele queria fazer? Ele vender e take me voe. Ele queria vender e ir lá fazer as coisas dele, que ele não ia acompanhar o mercado. Gestão passiva. Então ele queria muito que desse essa venda, entendeu? A partir do momento que tu quer muito algo, cara, tu acaba estragando algo. Tem que deixar natural. Tem que ser natural. Não tem essa, relacionamento. O cara obsessivo quer muito, não dá certo não, é natural. O relacionamento que vai dar certo é natural. E o trade também é natural. Aí ele não via, ele ignorava, virava ignorante, ignorava todos os preceitos técnicos. Daí quando ele ia fazer gabarito, botava stop. Porra, nunca vai aprender. Vai tomar stop toda vez. Em vez de falar, puta, de novo, o mais sensato seria, de novo eu vendi um pivogênito que retrai em 62 do dia anterior. Ele vendeu uma, vendeu duas, vendeu três, aí daqui a pouco começa a criar subterfúgios. Pô, pera aí, esse vai perguntar, perguntas, né? Esse pivogênito retrai? O que eu estou vendo é o que o gráfico quer me mostrar, é o que o gráfico está me mostrando ou o que eu quero ver? Esse pivogênito retrai em 62? Sacou? Daí vai vir o Fabrício, na pergunta capciosa dele da última aula, num exemplo que eu estava mostrando, ele falou, mas não pode vender aí porque retrai em 62. Eu falo assim, mas não estou vendendo pivogênito, estou vendendo pivô LT. Toma essa, né? Toma essa merenda. Estou vendendo pivogênito, estou vendendo pivô LT. Que não tem a regra do retrai 62. Uma coisa tem a ver com a outra, semelhanças e distinções. Só que eu só consigo ter essa capacitação técnica se eu realmente for olhar o gabarito. Daí, olha só, a gente tem uma escola. Você pede ajuda num trade ao vivo, que já está errado. Mas tá bom, vamos supor que não, que vocês acham que está certo. Não, beleza, eu até abri uma sala de estudo ao vivo ali, de análise ao vivo, para vocês operar ao vivo. Vai lá, vocês acham que quando você vai operar e o Fabrício vai operar, vocês acham que duas visões vai ser melhor que uma? Quando vocês ignoram que o poder de contágio do sabotador. Vamos supor, você está querendo comprar.
O Fabrício, ele vem lá com um sabotador de uma visão distorcida e ele fala assim de uma técnica que você domina a técnica. Você fala, eu quero comprar. Daí o Fabrício fala, não, acho que tá errado. Daí você começa a duvidar, porque você não acredita tanto em você. Você quer a validação externa. Aí você, puta, acho que tá errado. Daqui a pouco tu não entra na compra, dá lucro. Aí tu ficou de fora do trade. Aí a culpa é de quem? Não é sua, é do Fabrício. Ou então os dois olham, não, tá certo, tá. Só porque ele tá vendido também, tu fala, não, o Fabrício tá vendido, tu deixa de olhar o gráfico, tu para de operar o gráfico, tu começa a operar o Fabrício. Ele tá vendido também, então tá ótimo. É isso que você quis, cara. Não vai dar certo esse caminho, mas não acredita em mim. Pega aqui a estrutura da escola, abre uma estrutura de operações ao vivo e entra todo mundo ali, tu vai ver. Vocês vão ficar tudo louco, cara. Vocês vão olhar tudo a mesma merda. E depois faça um gabarito real, para vocês verem a merda que vocês fizeram. Vocês vão chegar a uma conclusão muito óbvia. A vida de um trader é uma vida solitária. É melhor tu não ter ninguém atrapalhando teu aparato de decisão. Como é que tu sabe que essa pessoa que está te ajudando na análise, ela não está sob uma pressão externa, que não brigou com o cônjuge, que dormiu bem, ou que não está sob sabotador, ou que não está com pressão financeira, ou que estudou de fato aquilo lá, ou que sabe de fato aquilo lá. O mercado não é democracia. O voto de um não vale o voto de outro. Na verdade, o mercado é o oposto da democracia. É onde, quando muitos perdem, e aquele que ganha vai ganhar o dinheiro de muitos. Então, às vezes, vai ter 100 pessoas erradas e uma certa, só essa certa vai ganhar o dinheiro de todo mundo. Basicamente, esdrúxulamente falando. Entendeu? E provavelmente esse cara que tá certo, ele estava sozinho, analisando, sem se deixar contagiar, porque é um contágio. Não é só no mercado financeiro, não. No jogo de pôquer também. Os caras se fecham, bota óculos, bota boné, bota tudo, assim, ó, não quer ver contato, não quer nada, não quer. Uma coisa é estudar o mercado parado, é estudar. Pô, errei aqui, tomei um stop, galera. Primeira coisa, seja macho. Entrou no trade, tu já tem que entrar no trade com uma porta de entrada, uma porta e uma janela de saída. Entrou no trade, já sabe onde vai sair? Acabou, meu amigo, é lá que tu vai sair. Não para com essa putaria de entrar e sair, que isso faz mal pro comportamento. Então entrou, é lá. Deu certo, vai ver se estava certo aquele trade, busca se precisar. Se tu não conseguir ver por você mesmo, de forma objetiva, que aquele trade estava certo, usa a porra dessa escola para perguntar se estava certo. Deu errado e você não consegue ver por você mesmo se essa porra estava errada, usa a porra dessa escola para ver se estava errado. Agora eu vou falar um negócio para vocês que é chocante. Merda do trade que vocês fizeram, que deu errado, provavelmente estava errado. É muito provável que esteja errado. Só que daí vocês escolheram o que? A omissão. Olha só. E assim, a gente vê esse trade depois. Mas olha só, escolheram a omissão. Início da tarde, alguém consegue entrar em call para me ajudar na análise de uma operação. Aí uma operação ao vivo, se estiver em dúvida, não opere. No caso, para não entrar. Mas eu pensei, eu já sabia. Tá dentro de um trade e tá querendo, sabe, tá tomando um arroxo. Toma stop e depois vai aprender o que você errou. Você entrou na arena, meu amigo. Isso é vida de trader. Ah, não. Sim, analisar a operação que você fez. Vamos ver. Porque ele também estava na operação. Provavelmente vocês já tinham trocado ideia antes sobre essas operações. Beleza. Aí não dá feedback nenhum, passa umas horas. Primeiro tu não vê o meu. Tudo tá ali no gráfico. 1h42, 18h26, sem feedback. Ficaremos na curiosidade. Foram lá e não voltaram com feedback. Porque não queriam dar. Só que olha que loucura. Não é que o trade deu certo. Ele deu errado e vocês assumiram que ele deu errado e mesmo assim vocês não pediram, não questionaram de tipo, puta merda. Será que talvez esse trade esteja errado e a gente esteja num viés cognitivo da confirmação? Não. Eu tomei stop, você tomou stop e então esse trade está certo no gabarito. O gabarito ele está subjugado à minha forma operacional porque o estado sou eu, o gabarito sou eu, é o Luiz 14, o Luiz 14 operando. O estado sou eu. O mercado não é soberano porra nenhuma, o certo é o que eu faço. Tá vendo? Aí não tem aprendizado, não tem sabedoria nenhuma aí. Não tem caminho de lucro. Mas não, vocês decidiram. Aí eu perguntei, sem feedback, bababá. O feedback dado, o seu foi omitido, tu escolheu não falar. Isso também é uma edição da realidade. E o do Fabrício foi extremamente genérico, olha o que ele escreveu.
Era análise dos trades de compra do dia 26, 30 e 1. Cara, dos trades, eram quantos trades que vocês fizeram? Não foi? Um trade. Sim. Ele mandou dos trades, então ele deu a entender que era uma análise de gabarito. Tu acha que ele fez isso, não foi de propósito, mesmo que inconsciente, para tentar proteger a cagada que ele estava fazendo? Qual é a probabilidade que não seja um sabotador tentando proteger a sabotagem para que ele continue pobre? Eu não acredito nessa coincidência. Dos trades, que porra de trades, meu amigo? Deu a entender que eram vários trades que você queria ver e tal, era um estudo normal de gabarito, é isso que ele queria dar a entender. De compra. Porra, daí de compra, você olha o Bitcoin, ele só subiu, porra, trades de compra, que legal, os meninos estão certos, tá ligado? Pô, que legal, tá todo mundo indo bem, olha aí, ó, que legal, de compra, dia 20. Não botou qual era o trade, se era figura de desenho, se não era, qual o horário, qual minuto e horário, eu sempre falo minuto e horário, não botaram, já fizeram estudo, por que não tiraram print e mandaram aqui no estudo? Por que não mandaram o gabarito do estudo? Vocês fizeram o estudo sem marcar nada? Como é que faz estudo sem marcar nada? Aqui na escola todo mundo marca. Pera aí, vamos ver se é comum das pessoas marcar. Ó, próprio print do Fabrício, do Ethereum, marcando compras. Fabrício, é o mesmo, Ethereum marcando compras. Fabrício, euro marcando. Fabrício, USP marcando. Fabrício, Gold marcando. Foreman marcando. Pô, todo mundo marca, toda hora marca. Agora só esse trade que deu errado, vocês não marcaram e não buscaram ajuda. Não, vamos ver então no gabarito do Fabrício, que você não manda gabarito, né, Vinícius? Então não dá para saber o teu padrão, você se omite no gabarito, percebe? O Ali não manda gabarito. Ai, mas eu não sei mandar gabarito. Porra, vamos voltar a aula lá pro eu não sei, eu aprendo. Né? Vamos ver os gabaritos do Fabrício. Cadê os trades de stop nos gabaritos dele? Porra. Só esse que vocês fizeram ao vivo tem stop e aí, cadê a análise pra gente ver? Por que não mandou? Por que vocês acham que não mandou? Foi claramente, ninguém vai, vocês podem se enganar, meu amigo, mas vocês não vão enganar, foi claramente uma autodefesa. Eu até acredito que ela possa ser inconsciente. Mas enquanto vocês não notarem e entenderem que dentro de vocês há um sabotador, que Paulo falava que era um espinho na carne, há um espinho na carne, cujo o bem que quero não faço e o mal que não quero este faço. Porra, Paulo Trader. O trade bom que quero não faço, o trade mal faço. Quem livrará, né, da miséria que sou. Paulo entendeu, velho, que ele tinha sabotadores eternos contra ele. Esses sabotadores ficam claramente escancarados no mercado. E não adianta. São sabotadores. E se vocês não entenderem que são sabotadores e começar com aquela porra de sindicato dos alunos, um tentando defender o outro, vocês estão fodidos, porque até o momento eu tô aqui tentando falar, arrependam-se dos seus sabotadores, vamos se voltar à técnica, façam um gabarito, tentem encontrar suportes, compre no suporte, afastar de resistência, vende resistência, afastar de suporte, mas uma hora a minha voz vai se calar. Ou por cansaço, ou porque eu morri, ou porque eu desisti, ou porque não sei o quê. E aí, como é que vai ficar a vida de vocês? Se rendendo aos sabotadores. Tá tudo aqui no gráfico, cara. Era análise dos trades de compra, dia 26, 30 e 1 do 4. Quais? Tudo genérico. Quando você... Anota isso aí, por favor. Quando você generaliza, você está sob o domínio da Matrix. É uma frase de Viktor Fahrenheit. Anota essa merda. Quando você generaliza, você está sob o domínio da Matrix. Quer ver se a pessoa está sob o efeito de um sabotador? Ela está generalizando. A generalização, geralmente, ela vem junto com uma omissão. Entenderam isso? Sim. Você não faz específico, você não fala específico, você generaliza. Você está querendo dar um flare, você está querendo sair daquela situação. Você está querendo esconder alguma coisa. Era análise, olha que genérico. Análise dos trades de compra 26, 31. Se o trade de retração não fala se é compra, dá a entender que é compra. FRD, deve ser FDR.
que havia ocorrido o Bitcoin no dia 1 era válido. Como é que eu vou saber? Eu não tenho horário de entrada, não tenho minuto de entrada, não tenho sinal de entrada, não tenho nada, não tenho um print, não tenho uma porra, nada, 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 nada. Porque aqui, ó, nesse print aqui eu consigo ver o Bitcoin. É do Fabrício esse aqui, ó. Eu consigo ver que essa compra aqui é um pivô LTMD num Congibox, correto? Sim. Porra, tá fácil de ver. Eu consigo ver que a falha tá de alta, porque a falha tá aqui. É uma falha e um vacilo de alta, e eu consigo ver que vai fechar a boneca russa se essa merda subir, que de fato subiu. Não é? Eu consigo ver que tem suportes, eu consigo ver que não tem venda. Eu consigo ver que teve formação de um fundo aqui e que teve um contra-ataque do fundo H1. Consigo ver várias coisas só na porra de uma imagem. Agora, se ele coloca lá o detalhe, ele descreve um pouquinho, porque a dúvida é dele, ele tem essa, eu não sei, eu aprendo, eu quero saber se está certo. Ou então traz para aula. Daí não traz nem pra porra da aula, porque hoje é que dia? Hoje é quarta, nós tivemos aula na segunda. 20 horas, não trouxe. Primeira coisa que eu pergunto na aula é o quê? Primeira coisa que eu perguntei para vocês na aula, cadê os trades que vocês operaram? Quais trades vocês operaram? O que vocês fizeram? Cara, vocês se calam. Pergunta pro Gus, quando foi a vez que ele mais ganhou dinheiro? Quando eu forcei ele a postar todos os trades que ele fazia aqui. Que era um trabalho da porra, não tô mais disposto a fazer isso por ninguém. De pegar todos os teus trades e ficar analisando assim um por um, porra nenhuma. Vão ter que se contentar com essa falha e vocês mesmos se ajudarem. Porque era um trabalho, velho. Agora, o que vocês podem fazer? Traz os trades para as aulas. Porque escrito era muito trabalho. Nas aulas, ao vivo, fica mais fácil. Você me mostra teu raciocínio e a gente vai questionar o raciocínio. E sim, vai ser aula coletiva. Sabe por que vai ser aula coletiva? Sabe por que eu não quero que você traga os teus... É legal você trazer teus trades individuais e tal para um ambiente mais... que você se sente mais seguro. Mas para o coletivo é legal. Sabe por quê? Porque quando eu estou analisando um trade coletivo teu, vamos por essa venda. Eu estou na aula de hoje analisando essa venda. Aí eu falo para você, não, mas aqui não tinha venda. De um ativo que eu nem opero. Vamos supor que é um ativo que eu não opero. Então não tem como, né? Eu ter operado lá. São inúmeros ativos. Aí eu vou falar, olha, não tem venda aí por causa disso, dos suportes e tais, e porque tem os ajustes. Provavelmente vocês esqueceram ajuste, alguma coisa vocês deixaram passar. Que vocês não estão conseguindo ver, só que vocês aceitaram que vocês são soberanos e o gabarito de vocês é inerrável, por isso vocês não buscaram ajuda. Aí vamos supor que tem a venda, que não tem a venda, e eu estou falando que não tem a venda, só que você não está aceitando ainda. Só que daí vem um Felipe Farias da vida e fala, como ele sempre faz, que é um saco para sabotadores, né? Ele vem e fala, ele manda o post, ou o André do Jiu-Jitsu vem e manda um post. Eu comprei, eu estava comprado. Aonde vocês estavam vendidos, eu estava comprado. E manda o post, manda o print, manda a prova que estava comprado. E ele fala, aí eu comprei, não tem venda aí nem a pau. Aí o cara já tá mostrando que ele fez no ao vivo, já leva um outro peso, né? Aí os outros falam, não, concordo, Diego, o pivogênio não pode retrair em 62, todo mundo sabe. Daí o cara começa a ter vergonha de se sabotar, ele começa a ter vergonha de falar, eu não sabia que um desenho, eu não sabia que uma figura de desenho pode fazer tic-tac. No individual ele fica macho, vocês ficam machos, vocês vêm e falam, eu não sabia o caralho, velho. Não sabia de cu é rolo. No coletivo a galera fica de boa. Aí vem a gangue, o poder da gangue, sabe, Vinícius? Sim, da manada. Da manada, da gangue, assim, ó, corretiva, pra te corrigir. E é do bem isso. Porque daí tu não fica debatendo comigo se eu tô certo ou tô errado. Você já olha assim, puta, o Diego tá falando isso, o outro concorda. Às vezes pode aparecer alguém que discorda, que acontece também. E aí a gente debate tecnicamente. E aí vem alguém, mostra o trade que fez, compra, pô, é super saudável. Pra quem que é saudável? Pro teu eu rico, entendeu? Pro teu eu pobre não, pro teu eu pobre é melhor não ter grupo, pro teu eu pobre é melhor você ser sozinho, porque sozinho, o que tu acha que vai acontecer se você ficar sozinho, sem grupo, operando sozinho? Tu não tem ninguém pra fazer esse trabalho contigo, só de validação. Tu sabe que aí fora nos coaches a galera fala assim, ó,
Se você se cerca de gente que só valida o que você faz, você está mal assessorado. E cuidado com as pessoas que validam o que você faz, se elas dependem financeiramente de você. Elas vão tender a validar o que você fala, né? Então é horrível você estudar com quem tem o mesmo viés que tu, que não é heterogêneo, que não tem formas diferentes de pensar. Então um grupo que é diferente em suas crenças, em suas formas, em sua vida é fantástico. Só que é um grupo heterogêneo, só que busca a mesma análise técnica, porque a técnica é o que converge entre nós. Eu e você não gosta de jiu-jitsu, eu gosto de jiu-jitsu, não adianta. A gente é diferente, você gosta muito de carro, de velocidade, eu detesto velocidade, a gente é muito diferente. Só que converge entre nós, que a gente pode fazer dar certo. Além do teu estilo de vida, do meu estilo de vida, o que pode fazer dar certo é a técnica. Eu ver a tua visão, a tua forma, o que você quer ver, mas é objetivo, é pragmático, não é para funcionar para mim, não para você. É muito difícil, Vinícius, ter dado um trade nessa alta do Bitcoin que deu stop. Aí, agravante, tá? Agravante. Tem os gabaritos. Bitcoin. Tem os gabaritos aqui, cara. Bitcoin. Com vendas e compras. Tem os gabaritos. Bitcoin. Aqui marcando até compra, ó. Essa porra dessa alta que surfei todinha essa última alta aí agora. E outros trades que eu fiz. Às vezes eu mando com essas linhas para vocês verem, mas dá para você tirar a linha, que eu prefiro. Bitcoin. Porra, não passou pela cabeça de falar assim, pô, no teu gabarito não tem essa venda. Vou ir na aula e falar, Diego, no teu gabarito não tem essa venda. Tu pode debater comigo? Eu vou debater contigo, cara. Na aula, tem 2 aulas ao vivo para isso. Entrando mais pessoas na escola, eu quero que tenha mais aulas. Eu gostaria que tivesse um número suficiente de pessoas na escola, né? Que ela fosse de fato lucrativo. Que eu sou pau com esse lance de eu não saber ganhar dinheiro com curso. Eu sou pau com isso. Essa merda não me dá dinheiro. Velho, eu gostaria que a escola ela tivesse 3 aulas por dia. 6 da manhã, meio-dia e à noite. Pra não ter desculpa, vocês poderem pegar meia horinha de aula, traz, pô, fiz o trade e tal, papapá, é isso e pronto. Aí fui aqui e falei o quê? E na sua opinião, por quais motivos que alguém deveria deixar de se atentar aos ajustes de um estúdio retrovisor ou ao vivo? Eram válidos? Sim. E eram válidos? Aí eu pergunto, olha só, era análise dos trades de compra. Aí eu perguntei, eram válidos os trades de compra? Tá vendo, Vinícius? Sim. Aí ele fala, os dias sim, olha só como é genérico. Ele tá querendo. Ele respondeu outra coisa, agora que eu percebi. No FDR1 do 5 deveria se atentar aos ajustes. Ele não fala se era FDR de venda. Aí ele fala, os dias sim, a comunicação parece que eram trades válidos, correto? Você perguntou para validar alguma coisa, ele foi estudar, eu perguntei se era válido, ele falou que sim. Porra, meu amigo, parece que eu sou mais interessado do que vocês. Aí ele ainda manda aqui o gabarito aqui com as compras. Beleza. E aí, na sua opinião, por quais motivos que alguém deixaria de se atentar aos ajustes de um estúdio retrovisor ou ao vivo? Que é os ajustes, porque assim eu tô tendo que cavocar. Aí cansaço, preguiça, falta de atenção, estar em processo de detalhamento de leitura, RX, eco sobre algum filtro, negligência por viés, beleza, tá certa a resposta. Aí vem o Fabrício, vem o Farias e joga aí gabarito, eu jogo gabarito, mando que tem aula ao vivo, mando que tem aula ao vivo, não vem, pergunto na aula de hoje, trabalhando nas falhas, ninguém quis trabalhar, e mandei aqui que algum pensamento sobre não precisar de muitos trades, tentar motivar vocês para vocês quererem aprender, 1 ou 2 trades já vence, desse trade aí. Aí depois, ó, estudos do gabarito, tá vendo? Não tô vendo aqui dúvidas do estudo de gabarito, mais estudo de gabarito, mais estudo de gabarito. E o Felipe Farias mandou esse estudo de gabarito aqui, com essa venda de pivô LT.
Pivogênito. Coisa linda. Não é isso? O que você acha do que eu falei? Concordo, achei muito legal ali que você falou de que o mercado não é democrático e cada um tem que fazer por si só, né? O mercado é solitário. Pois é. Mercado solitário. Olha a moscada que eu dei aqui. Eu analisei, eu comprei aqui embaixo. Que foi a compra que eu fiz, né? Que eu mandei lá no grupo. Segurei. E segurei e liquidei mais ou menos aqui no final da aula do Anderson hoje de manhã. Porque a gente analisou, não gravei tudo, mas estava com o Anderson. A gente estava aqui, ó. E analisamos que tinha ainda uma brecha de gap até essas expansões aqui. Foi o que a gente analisou. E que não podia deixar o trade em aberto, sozinho, que tinha que ficar cuidando para sair a qualquer coisa. E eu dormi pouco. Hoje, 5h30 da manhã, eu já treinei. E aí... Isso era 7 que eu atendi ele. Liquidei o trade e fui fazer minhas coisas. Resolver coisas ali com a Micaela, com a minha esposa. No WhatsApp, alguns negócios que a gente está resolvendo. E aí... Mais coisa rápida com ela ali, mas outras coisas que eu fui resolver em casa. Saí e fiquei procurando a venda e falei pra ele, cara, é pra vender pivogênito. Qualquer pivogênito que der é pra vender. Aí é uma moscada que eu dei porque eu fui fazer outras coisas. Eu não tô passando a mão na minha cabeça. Eu peguei essa alta, peguei um dinheiro legal, um lucro legal na semana, tô com um lucro legal. E aí falei, vamos esperar o pivogênito. Vamos esperar a caminhada da falha. Cara, ele fez aqui, ó. Lá, ó. Quando o Felipe Farias mandou o gabarito que eu abri, que eu dei até um zoom, eu falei, puta merda. Olha a venda de pivogênito ali que eu não fiz, tá ligado? Tá vendo? Qual foi o erro? Pô, negligenciei isso aqui, cara. Desatenção total. Vida corrida, fui fazer outras coisas, saí do trade. Geralmente também quando a gente sai do trade, de um trade bom, a gente já fica meio emocionado, né? Não sei vocês. Mas dá uma vontade de ficar meio que fora do mercado, né? Eu não sou o cara que costuma entrar em compra e venda, sacou? Tá entendendo o que eu tô falando? Mas isso não é desculpa. Ó, swing, vai caminhar pra cá, eu não vi essa porra. Provavelmente me distraí na aula lá com o Anderson estava fazendo falha, ele ainda tá errando um pouco nas falhas, sabe? Ele coloca, por exemplo, falha aqui, ó. Ele quer colocar falha aqui. Ele quer colocar umas falhas que não é, que tem máxima, mais máxima, sabe? Ele quer colocar falha assim aqui, sacou? Daí eu fiquei olhando, orientando ele, aí subiu, aí eu liquidei, aí eu falei com ele assim, então aí mosquei aqui nessa porra dessa caminhada da falha, da ferramenta. O trade vai lá, faz esse pivô. Ó, o que eu vou fazer uma vez que eu mosquei? Eu tenho que me ver com gabarito. Não adianta eu chegar e falar, não vendi, então não tem venda, sacou? Não é isso. E é um pivô LT, pivogênito LT. Vou atualizar o gabarito. Por quê? Porque isso é uma perna A só. Ele não vai cair até lá a mínima de 53 diretão. Ele não vai fazer essa mínima aqui diretão daqui de hoje para amanhã fazer essa mínima aqui. Então não precisa se preocupar. Eu acabei de pegar uma alta muito boa. Provavelmente aqui, ó, tem que atualizar o gabarito. Atualizo o gabarito. Meu pivogênito ali, meu pivô intraday foi alcançado. E aí o que eu tenho agora? Provavelmente o mercado já estabeleceu nova referência superior. Aqui é ponto de sustentação, foi o que eu falei com ele. Provavelmente o mercado vai ou abrir aqui uma nova referência inferior para depois subir, ou então ele vai fazer um pivô grande o suficiente que a expansão dele faça essa falha. São duas possibilidades que eu tenho no próximo trade. Se continuar caindo,
até a falha, beleza, daí eu vou buscar um pivogênito, uma compra para um pivogênito. Ou se ele começar a subir agora, aqui seria um pivô grande o suficiente para fazer essa falha, eu procuraria uma venda aqui. Mas depende, porque o interessante é que ele feche a TEF, a tendência entre fechamentos, de baixa. E ele suba no próximo dia, uma figura de desenho daí, né? Ou ele pode enrolar e me dar uma compra aqui com um estabelecimento de nova referência superior e inferior, que seria daí nesse ponto da falha aqui, ó, de 62 da falha. Que também é o topo diário. Então eu mosquei lá, mas nem tudo está perdido. O que eu tenho que fazer? Me atentar o mais rápido possível ao gabarito para que eu possa pegar o próximo trade. Aqui eu tenho um rompimento de LT, então também pode ser um pivô LT. Venho para o M15 e vou limpar o gráfico. Coloca aqui essa retração. Aqui era contexto Las Vegas, inclusive, nessa compra de hoje, né, que teve aqui. Eu tô comprado desde aqui. Tava, né? Tira os raios. Tira os raios. Pode ser aqui uma retração. O que eu tenho aqui de M1? M1, venda válida do pivogênito. O pivogênito ele teve 5 ondas, alcançado na sua exaustão de onda A. Depois ele recua. É um pivogênito MD, máximo do dia. Fecha 1, fecha 2, venda fácil, fácil, fácil. Poderia ter saído antes ali onde eu saí, aproximado. Venda fácil. E o gabarito é esse. O trade maior que foi 345 pips, depois 200 e pouco. Isso aqui é meio de caminho, que é curto prazo ali, é quase que um scalping. Esses trades de ontem fácil de fazer também, contexto Las Vegas. Compra com contexto Las Vegas, aqui tem mudança de mindset da retração disso aqui. Aí depois ainda faz esse outro pivô aqui LT, é Las Vegas com pivô LT. Aí dá essas compras, tudo do intraday. Intraday alcançou sua expansão, vem e dá um pivô LT, pivogênito MD. 121 pips na sua expansão, já poderia ter liquidado aqui na expansão. Que aqui provavelmente é uma expansão de onda A. Vamos ver, teve caminhada da falha depois disso aqui? Não teve. Tá procurando nova referência, aqui tem nova referência, nova referência. Pode ser que suba um pouquinho. É um pivogênito que retrai 62 do dia, então não pode ser pivogênito, correto? Que é o erro do Gusso, sim. O que eu vou poder fazer aqui? Esperar aquele desenho no próximo dia. Mas esse trade aqui podia ter saído aqui com 100 pips, é 10%. Não precisa se estressar, não vai ser o último trade, pega o próximo, ó, coloca LT e acabou, meu amigo. Tá rompendo essa LT. Agora é esperar. Aqui eu tenho uma resistência, que um suporte virou resistência. Vou ter aqui a retração do dia. Ó, tá em 62. Então é suporte, agora é esperar. Fiquei de fora. Tivesse posicionado 3 contas, aqui já teria liquidado pelo menos uma. 2 outras ia colocar no break-even para pagar, para ver caso isso aqui derreta. E procurar uma reposição, um reposicionamento mais para cima. Inclusive ele pode descer, caminhar essa falha, caminhar curtinho, subir. Tá bom? Mas aqui nesse momento não é momento de localização. Meu erro, qual foi? Olha ali, ó, sem problema nenhum. Meu erro, não vi isso aqui, estava ocupado dando aula para o Anderson, tem ainda umas 10 aulas para dar para ele. E não vi isso aqui. Só falei, ó, subiu, alcançou nosso alvo lá que a gente marcou, ele estava traçando falha, e aí ele erra ainda um pouquinho na falha, eu me distraí ali tentando ajudar ele. Só que eu fico um pouco nervoso no erro de vocês da falha ainda, vocês sabem, né? Dá um nervoso, né? É aí, não é aí, vocês sabem.
Quem tem muita paciência para ensinar falha é o Ricardo. E aí, enfim, perdi essa porra. Era só mudar a ferramenta, teria vendido aqui, era mais, no mínimo 10% aí de lucro. E mais uma posição muito bem localizada, muito bem posicionada. É isso. Não tem que ficar choramingando e falar, não teve trade porque eu não fiz e tal. Tá aí, cara. É isso. Salva. Salvar template. Aí o que eu faço? Que eu falo pra vocês fazer também. Eu não vou abrir o estudo de vocês, mas o print a gente vê. O print é fácil. Não vou descrever o que está no print. A escola não me paga o suficiente para eu gastar esse tempo. Se eu for descrever tudo que está aqui, vai gastar pelo menos 10, 15 minutos por print. Então não vou descrever. Não adianta dar essa ideia genial, que já me deram várias vezes. Várias vezes me deram essa ideia. E mandei. É a obrigação sua abrir aqui e entender. Pô, aqui teve uma venda de pivogênitos. Tá vendo? E eu tô validando aqui essa venda, o gabarito que o Felipe Farias mandou. É a mesma venda. A única coisa é que ele não liquidou esse trade aqui. Eu liquidei. E outra coisa, ele não vendeu, ó. Ele não vendeu aqui. Eu vendi, mas eu coloquei nesse gabarito de venda, até falei pro Anderson que esse aqui eu não faria essa venda aqui. Vou mostrar para vocês. Essa venda aqui, ó, eu fiz. Ó. Eu fiz no gabarito, mas não é uma venda que eu faria. Eu acho mais fácil comprar aqui e aqui do que vender aqui. Primeiro que eu acho pouco o risco. Daqui até aqui são 65 pips. O stop ficava em 40, então tá mais do que 1 para 1. Mas eu acho ruim esse trade. É uma trade de retração, clara retração. Essa expansão é alcançada. Eu prefiro esperar alcançar essa expansão. Não é um ROI grande e prefiro procurar uma compra. Mas o que eu falei pro Anderson, ó, deixar esse trade aqui ali, ele pode ser feito, se alguém fizer não tá errado, não acho que tá errado, é só perfil, não é o meu perfil. Aí quando eu vejo o do Felipe Farias, ele não fez. E tá certo, tá tudo certo, é igual eu não faria também, tá vendo? Só que ele colocou uma compra de Conge Box aqui, ó, você já de cara vê que é um Conge Box. Da onde que vem o Conge Box? Ó, daqui, pra cá, pá. Compra de Conge Box, padrão 2-3, ciclo, zona. Ele colocou uma compra aqui. Não coloquei. Por quê? Só que falei pro Anderson também. Dá para colocar aqui. Se alguém tiver colocado uma compra aqui, não vou achar errado. Eu prefiro estar posicionado lá de trás. Mas se o cara for posicionar hoje, dá para colocar uma compra ali. Não coloquei no meu, porque eu coloquei a CLT. E a compra dele está muito próximo da LT, entenderam? Então, paguei para ver nessa aqui e nessa aqui. Mas já estava posicionado lá de fora. Compreendem? Tem uma diferença, não precisa ser perfeito, só que é o perfil dele, ele colocou, ele é mais ousado tu pode ver, quando tu acompanha ele, os trades que ele faz esses trades mais ousados, e ele é lucrativo, tá tudo certo, cara. Eu sou mais conservador, é isso, eu me desenvolvo como tipo 7 no Enneagrama, eu me desenvolvo para motivos para não entrar, percebe? Porque eu já, esse ano faço 20 anos de mercado. No começo eu queria entrar em tudo quanto era lugar, então eu precisei me desenvolver para me podar para não entrar. E o gabarito precisava estar lá, imagina, Vinícius, que eu era um cara que eu ia querer muito editar e falar que eu operei de acordo com o gabarito. No começo lá na Trading Room, na confraria de traders, a gente fazia diário de trader, a gente tinha que mandar o gabarito marcado, planilhado, com print e ainda explicar. Operei de acordo com o gabarito, né, o turno, operamos de acordo com o gabarito ou não operamos de acordo com o gabarito. Se não operamos de acordo com o gabarito, o que a gente errou? E nessa época era comum a galera falar que operava de acordo com o gabarito. Daí tinha que vir uma outra equipe validar se era ou não. Entendeu? Sim. Então, tudo que você passou, eu também passei. Só que passei em grupo, em equipe. Cara, era foda. E eu vivia dentro do escritório. Era muito mais intenso do que tu passa. Eu não trabalhava com nada mais, estudava 10, 15 horas por dia. Só acompanhava o mercado. Igual eu faço hoje, só que hoje eu deito no sofá, agradecido por tudo que Deus me deu, sento ali, pá. É isso. É a mesma rotina quase, só que eu não fico na tensão de ficar comendo Kendo. Não vou ficar aqui na tensão de comer Kendo aqui nessa região. Não vou querer enfim, não vou fazer nada aqui. Vou esperar o mercado me mostrar um ponto macro
de venda que pode ser amanhã. Se tiver. Sacou? Enquanto isso, vou entregar para vocês as aulas que vocês pagaram. Só que às vezes não é culpa do Anderson nem de ninguém, é minha. Às vezes no meio da aula eu vou perder a porra de uma caminhada pequenininha assim, ó. Sacou? Que eu vou estar cansado. Imagina, eu tô falando aqui tem 2 horas já. 1h30 que eu tô falando. A vontade de terminar essa aula é o quê? Ir lá tomar um café, sentar no sofá, dar uma regulada na minha emoção, entende? Então é mais ou menos, é um pouco, as aulas particulares elas são um pouco complicadas, eu acabo perdendo esses trades assim. Só que não tem solução, porque quase ninguém pode à tarde. E eu tenho certeza que essas aulas particulares para você, para o Vinícius, para o Oli, para o Vinícius, ali, as que eu já fiz para o Ricardo várias. O Ricardo tá ótimo. As que eu estou fazendo para o Anderson, vai ser ótimo para a escola. Vocês vão se elevar e vão ficar na escola e vão ajudar. Tenho certeza. Então eu faço isso por vocês. Baratei o preço, que não vou fazer de graça. Vai ter que me pagar pelo menos um valor aí de um trabalhador matrixiano normal. Tá menos, cobro menos que um professor de matemática. Menos do que um professor de inglês ou de matemática. Se tu comprar aula particular de matemática. Faço isso mais pela escola. E eu sei que vocês que essas aulas elevam vocês, porque eu tenho esse objetivo da escola. Óbvio que eu quero que a escola tenha 1.000 alunos, me renda 500 mil por mês. Lógico que quero. Fenomenal mudar a vida de 1.000 pessoas. Pô, fazer o bem, com certeza. E ainda ganhar dinheiro por isso. Pô, maravilha. Conhecer gente, imagina 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, não é possível que não saia 10 pessoas para me mandar uísque. Eu nunca mais vou comprar uísque na vida. Porque se depender de vocês para ganhar o uísque, o Wally me mandou um, cara. Né, Wally? Receba. Aí, viu? Então é isso. Então é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Acabou minha bateria. Não quis brigar com vocês, eu só quis enfatizar. O gabarito tá aí para isso. Mandei o gabarito, não tem. Depois vocês analisam lá, traz para aula. Hoje à noite, 20 horas, tem aula. Traz aí pra gente fazer o conselho dos traders e ver o que vocês fizeram aí para ver por que vocês tomaram stop. Que eu não vi stop não. Não vejo stop. Tá bom? Olha os ajustes. E é isso, galera. Alguma coisa que vocês querem falar? Eu gravei a aula, vai ficar legal. Ficou legal. Postar lá no YouTube, só pra vocês verem, depois eu apago. Fica mais rápido. É bom que só o pessoal da escola vê essa porra. Mas não leva pro coração, não, tá gravando ainda. Não é você. Vocês todos fazem a mesma coisa e eu também fazia. E às vezes, se eu não cuidar, eu também faço. Somos todos medianos, somos todos iguais, ninguém é especial, nós temos uma luta constante contra os nossos sabotadores. Não é porque você é maldoso, ou porque você é burro, ou porque você... Não, cara, é mais questão de adestramento comportamental do que inteligência, sabe? Rotina é mais questão de adestramento comportamental. É só isso. É isso. Não é possível vocês venderem aqui, ó. Não é possível. Não tem como ter venda aqui e depois entra em zona de compra. E fica o dia todo em zona de compra. E aí dá compra aqui de pivô LT. Tá vendo? Mas isso a gente vê em aula hoje à noite. Tá? Fechou? Até amanhã? Até amanhã. Não, sexta, né, agora? Isso, até sexta. Então um tempo de vocês.
Me regular. Tragam os trades que vocês fizerem em conjunto ou sozinhos, tanto faz, Beleza. para aula, tá bom? Vamos nessa. Falou. Valeu, professor.